Queridos, graça e paz. Vamos abrir as Sagradas Escrituras, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Vamos retomar as nossas exposições nesta carta preciosa. 2 Coríntios, capítulo 2. Hoje nós veremos essa segunda perícope do texto, que vai do verso 6 ao verso de número 16. 2 Coríntios, capítulo 2, do verso 6 ao verso de número 16, palavra do nosso Deus. Todos acharam? Façamos de modo alternado essa leitura. Eu vou ler os ímpares e a igreja na sequência os versos, lerei os pares e a igreja na sequência os versos ímpares. 2 Coríntios, capítulo 2, verso 6 ao verso 16. Diz a palavra do Senhor: Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Vamos ler juntos 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Pai bendito, mais uma vez o teu povo se reúne nesse lugar, nessa casa, para te adorar, para render louvores ao teu nome, para exaltar a tua majestade, a tua beleza. E nessa hora, Pai, em que cessamos todos os movimentos para concentrarmos-nos tão somente em ouvir a leitura e a pregação da tua palavra, nós pedimos, fala conosco, Senhor. Fala conosco pelo poder do teu Santo Espírito. Fala conosco pela iluminação do teu Santo Espírito. Dá-nos um coração quebrantado, curvado, desejoso de receber do Senhor a tua orientação. Fala conosco nessa noite, nós assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Hiperconectividade, excesso de informação e problemas na saúde mental são algumas características da nossa sociedade. O mundo analógico, irmãos, cada dia que se passa tem ficado para trás e cada vez mais essa nova era digital, informatizada, tecnológica tem ganhado espaço no nosso dia a dia. Uma pesquisa do Instituto Gartner estima que a quantidade de informações que nós temos acesso hoje supera 40 trilhões de gigabytes de dados no mundo. Isso significa 2,2 milhões de terabytes de dados que são gerados diariamente
pelo mundo afora. Para você ter uma ideia de noção, a quantidade de informações que são lançadas hoje na mídia ou na internet equivale a 4 quintilhões de páginas A4 de conteúdo criado. 4 quintilhões de páginas A4 de conteúdo criado todos os dias. As informações que são lançadas na internet, no Google, nas plataformas digitais, que são lançados nos streams e vários outros meios aí, que são muitos e eu não consigo enumerá-los. E nós, por outro lado, temos acesso a isso, temos recebido de parte destas informações no nosso dia a dia. Por isso que os adolescentes, os jovens, também os adultos, vivem hoje alguns problemas por causa da hiperconectividade. Esses dias eu fiz uma rápida pesquisa com alguns alunos aqui mesmo de nossa escola para ver quantas horas por dia eles gastavam com o telefone. Aí alguns alunos têm o iPhone e eles colocaram lá num método que eu não sabia que existia, mas o iPhone diz quantas horas você usou aquele telefone durante o dia, quantas vezes você ligou ele, utilizou e tal. E aí alguns alunos começaram a clicar lá na configuração do telefone para ver quantas horas em média gastavam por dia. Pasmem, um aluno entre 10 e 12 anos gasta 8 horas no telefone por dia. E aí nós fizemos uma rápida conta matemática. Quantas horas vocês passam na escola? 6 horas, mais ou menos. Quantas horas vocês demoram para fazer as 3 refeições ao longo do dia? 1 hora. Quanto tempo vocês gastam com banho, com atividade recreativa, fazendo as atividades e tudo mais? Final das contas, né? É perceptível a quantidade, o uso excessivo da internet, da tecnologia e o quanto que nós estamos conectados com esse mundo digital. Acontece uma coisa agora, lá nos Estados Unidos, um segundo já está aqui na tela do nosso telefone. São tantas informações que se você for tentar saber tudo que está acontecendo pelo mundo afora, você vai virar à noite e você não vai chegar nem em 1% das informações que nós temos lançados diariamente. Tudo isso é muito bom, porque nós temos um mundo mais informado, pessoas mais atualizadas, mais esclarecidas com respeito a muitos mitos, a muitas coisas ultrapassadas que por vezes aprendemos. Porém, o excesso uso tem se tornado um grande problema. De maneira tal que nós hoje já vivemos uma era onde muitas crianças, jovens e adolescentes vivenciam a verdadeira abstinência de vício quando o pai ou a mãe recolhem um telefone. Não são poucos os casos das crianças que quando o pai e a mãe tiram o telefone, se joga no chão, esbirra, esmurra, grita, faz tudo no mundo. Mas isso não é apenas em criança. Jovens e adolescentes também estão assim. Só que tudo isso, irmãos, nos leva a uma reflexão. Porque se nós gastamos tanto tempo conectados, se nós passamos tantas horas recebendo informações, e quando nós olhamos para esse aspecto da informação, do que nos vem à mente, e quando nós sabemos que muito daquilo que a gente bebe, a gente acaba se transformando ou nos influenciando, como é que a nossa mente tem lidado com tanta informação, com tanta coisa? Ou, o que é que tem dominado a nossa mente em uma época de tanta informação? Por causa disso, então, nós vamos perceber agora nesse texto que Paulo escreve há tanto tempo atrás para a igreja de Corinto, que conforme eu já mencionei aqui em pregações anteriores, era uma igreja que sofria pela falta de maturidade cristã, era uma igreja carnal, influenciada pela sexualidade do mundo, mas ao mesmo tempo cheia de sofismas e embebecida pela filosofia daquela época. Nós vamos perceber como Paulo agora está orienta aqueles irmãos a olharem para o Evangelho, para a sabedoria de Deus, que deve guiar a nossa vida. Sabedoria é essa que quem nos concede é o Espírito, não é o mundo, não é a filosofia.
Por causa disso, então, o que nós vamos perceber aqui em Coríntios é a necessidade de que a nossa mentalidade seja conduzida não por sofismas do mundo, mas pela palavra do Senhor. É perceptível o argumento que Paulo vai aqui fazer em 3 partes, do verso 6 ao verso 16. Paulo começa do verso 6 ao verso 10 expondo a natureza da sabedoria. E essa natureza da sabedoria vem por meio de Deus, e um contraste aqui é feito por Paulo. Aqueles que têm condições de entender e aqueles que são incapazes de compreender. Depois, Paulo passa a explicar como que os crentes vieram a conhecer o segredo da sabedoria e por que outros deixaram de saber deste segredo aqui, do verso 10 ao verso 13. Mas aí então, do verso 14 ao verso 16, nesse parágrafo final, Paulo vai fazer a referência a pessoas que são naturais e a pessoas que são espirituais. A tradução NVI vai até dizer pessoas sem espírito, pessoas com a ação do Espírito Santo. A ideia é que Paulo agora vai contrastar a ação, a mente, a atitude daqueles que conhecem a Deus e aqueles que não conhecem ao Senhor. Por causa disso, então, eu queria nessa noite meditar com os irmãos sobre o tema as características de quem tem a mente de Cristo. O verso final, especialmente a frase final do verso 16, vai servir para nós como o tema que vai reger essa perícope. Porque Paulo faz toda a argumentação a respeito do conhecimento, da sabedoria do Evangelho. E aí ele termina dizendo, nós, porém, temos a mente de Cristo. Essa conclusão de Paulo, afirmativa, explicando o que ele havia acabado de falar anteriormente, ou concluindo o que ele havia falado anteriormente, é o tema que rege essa segunda perícope do capítulo 2, que vai do verso 6 ao verso 16. Características de quem tem a mente de Cristo. Mas quais são as características de quem tem a mente de Cristo que nós podemos perceber nesse texto, irmãos? Em primeiro lugar, maturidade. Verso 6, vamos ler de novo todos juntos? Leiam, por favor, minha voz está horrível com essa gripe. Entretanto, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Expomos sabedoria entre quem? Os experimentados. Quem são aqui esses experimentados que Paulo vai tratar? É especialmente esses experimentados que dão sentido àquilo que Paulo está mencionando quando fala da sabedoria. Porque, se você observar bem, desde o capítulo 1, Paulo vai fazer várias abordagens em torno do Evangelho. Capítulo 1, por exemplo, do verso 10 ao 17, Paulo fala sobre a centralidade da pessoa de Cristo na igreja que é unida. E como que isso faz com que a igreja amadureça. Capítulo 1 ainda, do verso 18 ao 25, Paulo trata dessa mensagem da cruz na unidade da igreja madura mais uma vez. E então ele chega na parte final do verso 26 ao 31 do capítulo 1, falando sobre a vocação dessa igreja unida e amadurecida por Cristo. É aí quando ele entra no capítulo 2, verso 1 ao verso 5, que nós já abordamos aqui, e ele vai falar sobre essa centralidade do Evangelho e o fundamento desse Evangelho, que está na pessoa de Cristo. Eu decidi, irmãos, nada saber entre vós senão Cristo e esse crucificado. Aí agora Paulo chega no verso 6 ao verso 16 e fala sobre uma sabedoria que é sobrenatural, que era um mistério oculto, mas que agora foi revelado e foi exposto entre quem? Entre os experimentados. E a ideia aqui entre os experimentados é entre os que foram amadurecidos. É essa a ideia que Paulo quer trazer aqui. Afinal de contas, ele está lidando com a realidade do Evangelho, que é conhecido por uns e desconhecido por outros. E ele vai fazer isso em muitos textos. Por exemplo, ele vai dizer que o Evangelho para nós é poder de Deus. Para o mundo é loucura. Nós pregamos o Evangelho que para o mundo é loucura, mas para nós, quem? Os que fomos regenerados, que fomos transformados, é o poder de Deus que se revela. Por isso que agora, ao abordar essa temática em Coríntios, ele vai tratar da mesma temática que ele aborda em Romanos, porém, levando em consideração aqui o problema de Corinto, que era a falta de maturidade.
Essa igreja era uma igreja que tinha dons, a gente já viu isso no capítulo 1. Era uma igreja eleita pelo Senhor. Era uma igreja que estava localizada numa cidade extremamente importante. Era uma igreja que havia recebido o evangelho na sua inteireza, na sua fidelidade, afinal de contas, o plantador dessa igreja foi Paulo. Mas essa igreja estava com um sério problema de divisão e de falso testemunho, de mau testemunho por parte dos irmãos, por falta de maturidade. Eles tinham dons espirituais, inclusive, mas não tinham maturidade para lidar com isso. Então, o grande problema que Corinto enfrenta é a falta de maturidade. Paulo agora vai dizer: eu estou ensinando o evangelho a quem já foi experimentado, ou pelo menos a quem deveria ser mais maduro na fé. Vocês já conheceram o Senhor, vocês já conheceram a graça, já conheceram o evangelho, eu já anunciei a vocês o evangelho, então eu estou anunciando o evangelho a quem já foi experimentado. Essa é a ideia, de quem já foi amadurecido. Vocês não são verdes na fé. Vocês já ouviram o evangelho, vocês já sabem do evangelho. Por causa disso, então, a mente de Cristo deveria ser refletida nessa mentalidade madura, de alguém que experimentou, vivenciou, e agora não se comporta como menino. Paulo também vai nos falar sobre o problema de nos comportarmos como menino. O problema de não sairmos do leite espiritual, de não avançarmos, de não progredirmos. E aqui vem a primeira característica de quem tem a mente de Cristo: o amadurecimento. Irmãos, aqui é clara a lição que o apóstolo Paulo nos traz. Nós não podemos avançar no evangelho, no conhecimento de Deus, se nós permanecermos em imaturidade como crentes recém-convertidos. E há muitos crentes professos na fé, bem antigos na igreja, mas que ainda têm uma mente extremamente imatura. Ou se deixam levar por qualquer vento de doutrina. Então, qualquer bispo que apareça na internet, qualquer apóstolo, qualquer profeta, vai ser ali uma fonte de alimentação para esse crente imaturo e superficial. Ou qualquer coisa que aconteça fora dos trilhos vai ser motivo de escândalo. Nós ainda temos que lidar com essa realidade. Ou crentes que se deixam levar facilmente por ventos de doutrinas, por serem imaturos na fé e no conhecimento da palavra, ou crentes que se escandalizam por qualquer coisa. E aí, cabe-nos aquele velho jogo de cintura que Paulo nos ensina com respeito aos que são fracos na fé. Cuidado com aqueles que são fracos na fé, para que você não se torne uma pedra de tropeço para eles. Mas há uma diferença muito grande em quem é fraco na fé e quem é imaturo. A ideia de que o fraco na fé é aquele que está começando, que está engateando, está chegando na igreja. Então muita coisa para ele é um escândalo. Você tem que ter cuidado na maneira que lida, na maneira que trata, na maneira que fala, na maneira que se comporta, porque às vezes um comportamento que para você, uma prática você já se tornou comum, você já se acostumou, você já sabe como é que funcionam as coisas, já sabe como é o andar da carruagem, para ele é um motivo assim de escândalo. Pode até esfriar a fé dele. Mas uma coisa é alguém que é novo na fé. Outra coisa é um crente que tem anos e anos de igreja, mas que continua imaturo. Se escandaliza com tudo. Ou então, que se deixa levar por qualquer vento de doutrina. Então apareceu um bispo novo aí na internet fazendo oração. Não, vamos segui-lo. Apareceu um profeta prometendo isso, aquilo. Não, vamos seguir porque é interessante. Ele lê a Bíblia. Um dia alguém chegou para mim com um livro, A Divina Revelação do Inferno. Uma irmã antiga da igreja. Não foi aqui, tá? Foi outra igreja. Uma irmã muito antiga da igreja. Eu acho que de crente ela tinha no mínimo 20 anos de igreja. Aí ela ganhou um livro de uma pessoa da Universal. Ganhou o livro da pessoa da Universal, A Divina Revelação do Inferno. Aí ela chegou para mim: olha, missionário, esse livro aqui, pense num livro extraordinário. Eu nunca tinha visto. Eu queria que o senhor ouvisse esse livro. Eu disse: irmã, A Divina Revelação do Inferno? Profetiza não sei o quê, que coisa estranha. Não, mas pode ler, que está cheio de texto bíblico nele. Para cada revelação que ela teve, ela coloca um texto. Aí eu fui ler o livro. Uma desgraça teológica, totalmente contrária à instrução bíblica sagrada.
revelação, visão de sonhos que uma pessoa teve sobre o inferno, que contradiz o que a Bíblia Sagrada nos diz, e que contradiz a ordem natural que o próprio Deus diz que quem está lá não pode vir para cá, quem está aqui não pode ir para lá assim. Mas a irmã, com mais de 20 anos de crente, da presbiteriana, ainda estava, olha, que coisa extraordinária. Então nós lidamos com essa realidade de crentes imaturos, que não avançam no conhecimento da palavra, qualquer coisa lhe ilude. Esses dias eu vi um memezinho curioso, assim, engraçado, né? Alguém tirando brincadeira com isso, mas que resiste a uma realidade. Uma formiga tocando sax sanfone. Aí a mãe diz, olha, veja que coisa extraordinária, é o fim dos tempos. Mas mãe, isso é uma montagem, não é porque você não crê em Deus, nem vai para a igreja. Por isso que você não crê. Imaturidade. Mas muitos crentes que são assim. Qualquer bobagem, qualquer sonho que alguém teve e falou, qualquer profeta novo que apareça na internet, já segue como se fosse a palavra final de Deus para a vida dele. Paulo vai dizer que aqueles que são, ou aqueles que têm a mente de Cristo, deve ser alguém experimentado, não da sabedoria deste século, nem dos poderosos dessa época que se reduzem a nada, mas que possui a sabedoria de Deus. Por causa disso, então, Paulo aqui vai tratar no verso 7 e no verso 8 sobre a natureza da sabedoria divina e sobre o fracasso, no verso 8, dos governantes em conhecer essa sabedoria. Mas, além disso, Paulo vai tratar dessa sabedoria aqui de 4 maneiras. Primeiro, a sabedoria de Deus é descrita por Paulo no verso 7 como sendo algo existente em mistério. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério. E que mistério que Paulo fala da sabedoria de Deus é esse aqui. Aqui nós temos um texto que é muito usado no movimento pentecostal, ou neopentecostal, para dizer que Paulo era um pregador de mistérios sobrenaturais de Deus. Então, recebe essa revelação, recebe essa profetada, crê no mistério. Que mistério é esse que Paulo está falando aqui? Será que esse mistério aqui é uma língua estranha? É uma profetada que alguém dá? Será que esse mistério aqui, de repente, é um sonho que alguém teve? É a revelação de um CPF, de um nome, de um parente? Cada dia que passa, nós encontramos mais isso na internet. Pregadores revelando CPF, endereço de casa, contatinho, amante, revelando isso, aquilo, outro. Mistério, isso é mistério. E quando nós argumentamos a respeito de algumas práticas, o que é que ele nos responde? É mistério. Só quem crê, recebe. Essa é a argumentação do mundo neopentecostal. Só que esse mistério que Paulo está tratando aqui não é absolutamente nada do tipo misterioso que bagunça com as emoções, que mexe com o corpo, que deixa o ser humano fora de si. O mistério que Paulo está tratando aqui é um mistério que está ligado a Deus, e mais tarde nós vamos perceber que ele está falando sobre Cristo. Por isso, Paulo fala sobre a sabedoria como algo existente em mistério. Segundo, Paulo vai esclarecer a expressão desse mistério, falando sobre Deus e a sabedoria dele. Aí ele vai dizer o seguinte: outrora oculta, ou seja, esse mistério que nós pregamos, outrora estava oculta. Se estava oculta, outrora não está mais. Deixou de ser mistério. Foi revelado. Por quê? Esse mistério que outrora era oculto, mas que agora foi revelado, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória, é Cristo. Se você ver o versículo 8, ele vai dizer: sabedoria é essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu. Porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Essa sabedoria não foi conhecida pelos homens, por isso crucificaram a sabedoria de Deus. Crucificaram Cristo. Não lhe deram a glória devida, não lhe reconheceram como sendo o Senhor. Por isso esse mistério que outrora era oculto, mas que agora foi revelado, não é outra coisa senão o próprio Cristo. Cristo é o mistério. Mas por que Cristo é o mistério que outrora estava oculto e agora foi revelado? Porque no Antigo Testamento nós temos tipos, sombras, apontamentos para a vinda dele, mas a sua vinda, a sua encarnação, a sua chegada e o tempo da sua chegada ainda era um mistério. Os personagens não sabiam com precisão dizer como isso seria.
mas Deus graciosamente foi inspirando os autores. Nós vamos ver isso na revelação messiânica desde o Antigo Testamento, aonde passagens, aonde personagens, aonde o desenvolvimento da história aponta diretamente para Cristo, mas tudo isso no Antigo Testamento estava oculto, estava revelado. Por isso que Simeão, quando toma Jesus no braço, agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos viram a tua salvação. Essa salvação era prometida, era um mistério. Eles criam nesse mistério, mas era uma promessa. Só que agora Cristo foi revelado, ele se encarnou. Então o mistério que Paulo trata aqui do verso 6 ao verso 8 é exatamente sobre Cristo. O verbo que ele utiliza aqui, quando fala sobre destinou, é exatamente algo que traduz a ideia de determinar. Deus determinou desde a eternidade. Isso está claro, irmãos, e está em conformidade com o propósito de Deus para a redenção da humanidade, enviar o seu Filho ao mundo. A sabedoria de Deus, que é Cristo, nos é revelada. Por isso que quem tem a mente de Cristo deve ser um cristão maduro. Mas, em segundo lugar, as marcas da mente de Cristo na vida de um homem e de uma mulher devem ser vistas não apenas pela sua maturidade, mas, em segundo lugar, também pela vida cheia do Espírito Santo. Verso 9 ao verso 12, nós temos uma outra parte que, por vezes, também é interpretada erroneamente. Diz aí. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aqui, nós vamos perceber algumas características da vida de alguém que é marcada ou que tem a mente de Cristo e que por causa disso é cheio do Espírito Santo de Deus. Algumas características de quem tem a vida cheia do Espírito Santo vão ser relacionadas aqui. Primeiro, uma expectativa santa. Segundo, uma sabedoria revelada. Terceiro, um conhecimento de Deus. Nesse segundo tópico, nós temos esses três subtemas que são abordados, verso 9, verso 10, 11 e verso 12. A expectativa santa está no versículo 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esse texto aqui é um daqueles textos que se tornaram jargões para uma má interpretação da Bíblia Sagrada. Quantos aqui já ouviram esse texto, por exemplo, dizendo, olha, o que Deus tem preparado para nós, lá no céu, nem olho viu, coração jamais conseguiu sondar, imaginar. Olha, as mansões que Deus tem preparado para nós, não tem nem como a gente imaginar. Quantos já não pregaram esse texto, já não ensinaram esse texto, já usaram esse texto para dizer que esse texto é referência ao céu? E não é uma referência ao céu, irmãos. Não é. Por isso, é importante ler o texto dentro do seu contexto. Velha regra hermenêutica, texto fora de contexto é pretexto para heresia. Quando a gente pega um texto da Bíblia Sagrada isoladamente e soltamos ele, sem entendermos o que vem antes e o que vem depois, nós corremos o risco de cometer uma heresia. De falarmos ou ensinarmos algo que a Bíblia não está ensinando. E aqui nós temos um texto, olha, é de perder de conta a quantidade de pregadores que eu já ouvi pregando esse texto como sendo uma referência ao céu e expondo o céu nesse texto. Esse texto não está falando do céu. Paulo vem tratando sobre a sabedoria revelada de Deus, desde o capítulo 1, especialmente o capítulo 2, é o tema principal do capítulo 2, que é Cristo, e como que esse Cristo foi preparado e anunciado e profetizado, mas que finalmente se encarnou. E agora, Paulo vai então dizer que olho não viu na primeira linha, na segunda linha ouvido não ouviu, na terceira linha não entrou no coração humano, e a ideia da palavra aqui, antropo, é nenhuma mente humana concebeu. E linha 4, o que Deus preparou para aqueles que o amam. Esse certamente é um texto que tem um nível de dificuldade, não vamos negar. Não vamos negar que é um nível de dificuldade aqui. A tendência natural do ser humano é interpretar esse texto como sendo ao céu, porque é uma linda referência que parece de fato dizer e falar sobre o céu. Mas, ainda que nós possamos aplicar muito longe assim,
com respeito ao esse texto, a principal interpretação, a principal referência de Paulo aqui é a Cristo Jesus. O que é que Paulo está citando? A grande dificuldade é a seguinte: se você observar o versículo 9, ele tem um recuo aí na página da sua Bíblia Sagrada. E normalmente, quando a nossa Bíblia, no português, ela traz um versículo recuado um pouco para a direita, isso significa que esse texto é uma citação. Só que nós não temos na Bíblia Sagrada nenhuma citação literal desse texto. Apenas Isaías 64, versículo 4, que é o texto que mais se aproxima do que Paulo está dizendo. E diz assim, Isaías 64, versículo 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos percebeu, nem com olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Esse é o texto que mais se assemelha com 2 Coríntios 2,9. Mas ainda assim, você não tem uma transcrição literal do texto de Isaías, é diferente. Porque o profeta termina dizendo que um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Aí aqui nós temos, em 2 Coríntios, né? O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Provavelmente, o conceito de Paulo parte daqui. E quando chega lá em Coríntios, ele faz uma citação livre. A ideia é, ele pega o conceito em Isaías e lança esse conceito em suas palavras para os coríntios, o que é natural de nós fazermos. Por causa disso, então, o que Paulo está citando aqui é exatamente uma menção para Cristo. Se você olha para Isaías, de quem é que Isaías mais fala? Cristo. Ele fala do ungido do Senhor. Ele fala daquele que vai vir, aquele que é rei, que vai reinar, que terá domínio sobre ele, que vai libertar o seu povo. Isaías fala sobre Cristo. Por causa disso, esse mistério é Cristo. E aquele que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, também é o próprio Cristo. Afinal de contas, irmãos, Cristo é o melhor presente de Deus para a nossa vida. E jamais a mente humana conseguiria conceber que o Deus eterno, a divindade incorpórea, espiritual, haveria de habitar em pele humana. Por isso que diz a Bíblia, que ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Nem mesmo os judeus lhe deram crédito. Nem mesmo os judeus lhe creditaram confiança por causa da sua aparência. Então eles não imaginavam o que Deus estava preparando para eles. Mas quando Cristo vem, então, o que é que acontece? A sabedoria é revelada. Verso 10. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito. Ora, se era um mistério, se estava oculto, se Deus estava preparando, mas já foi revelado, não está falando de uma coisa que vai acontecer. Está falando de algo que já aconteceu. O céu é uma realidade futura para a igreja. Nós cremos, nós já temos posse da habitação celestial porque Cristo nos garantiu, mas nós ainda não habitamos, nem vislumbramos como de fato Ele é. Apenas temos menções bíblicas de como é lá, mas não vimos ainda. Então ainda permanece aquele mistério de como vai ser lá no céu. E aí vem as perguntas: será que eu vou conseguir conversar com Adão? Eu vou dar um abraço em Pedro, em Paulo, mas será que a gente vai conseguir vê-los, abraçá-los, tocá-los, saber identificar quem eles são? Será que se ao chegarmos lá nós vamos conseguir falar o mesmo dialeto deles, irmãos? Afinal de contas, a Bíblia diz que estará lá povos, tribos, línguas, raças. A variedade de línguas vai estar lá. Será que a gente vai conseguir falar na língua deles? Paulo falava grego. Será que quando chegar no céu você vai aprender o grego e vai conseguir falar fluentemente grego com Paulo? São mistérios que nós não sabemos. São dúvidas que por vezes vêm em nossa mente. E a árvore da vida que está junto ao rio, que flui do trono, no centro da praça, ela é cura para as nações, mas será que eu vou poder comer da fruta dela direto ou não precisa? A gente vai se alimentar como se alimenta aqui nessa terra? A ceia que Cristo falou é uma ceia literal.
Como vai ser isso? Diz que no trono está o Cordeiro. Como é que Cristo vai estar lá? Como vai ser o seu aspecto? Como vai ser a proximidade dele? Quem vai estar mais próximo dele? Ao redor dele estará os apóstolos, ou anjos, ou serafins, ou arcanjos. São dúvidas que nós temos. A Bíblia nos revela alguns aspectos disso, mas muita coisa ainda está encoberta para nós. Só que aqui o texto fala de algo que já foi revelado. Então o versículo 9 não está tratando do céu. Está tratando de Cristo. Porque se já foi revelado pelo Espírito, nós já sabemos o que é. E aí Paulo vai dizer então que essa sabedoria de Deus, ela foi revelada através do Espírito. Por que, irmãos? O Espírito Santo, ele é responsável por pelo menos 3 coisas. É o Espírito que inspira a palavra de Deus. E nós cremos que a Escritura Sagrada é inspirada por Deus. É o Espírito que ilumina a mente para entender a palavra de Deus. Então, a inspiração e a iluminação é obra do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo também é aquele que regenera o coração do homem, abre o entendimento do homem para que ele compreenda essa palavra. Inspiração, iluminação, regeneração são obras da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. E diz a Bíblia que o Espírito já nos revelou. Por quê? O Espírito a todas as coisas perscrutas, até mesmo as profundezas de Deus. E aqui Paulo vai tratar sobre 2 realidades, o Espírito humano e o Espírito de Deus. Quando chega no verso 11, qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Paulo está falando sobre o Espírito humano. Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Então, para que eu conheça a Deus, eu preciso do Espírito dele para entender. Com meu Espírito, eu compreendo minhas coisas. A ideia é, eu consigo analisar aquilo que está no meu coração. Mas para conhecer as coisas de Deus, eu preciso do Espírito dele. Por causa disso, então, Paulo agora vai nos mostrar que para que nós tenhamos a mente de Cristo é preciso amadurecimento, maturidade cristã, mas também, irmãos, é preciso que nós tenhamos uma vida cheia do Espírito Santo. E o verso 12 é o que nos dá base para isso. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Eu preciso do Espírito de Deus para que eu conheça o que Ele nos deu gratuitamente. E o que foi que Deus nos deu gratuitamente? Aqui, Paulo vai utilizar um verbo que faz alusão à graça de Deus ou o dom de Deus. E essa é mais uma referência ao próprio Cristo, que nos foi entregue, dado gratuitamente. Ele vai dizer assim, a minha vida eu dou gratuitamente, voluntariamente eu a dou. É de Cristo que o texto está tratando. Mas em terceiro e último lugar, terceira característica de quem tem a mente de Cristo é o discernimento espiritual. Então, primeiro, maturidade, vida cheia do Espírito Santo e discernimento espiritual. Está aí uma coisa que a gente precisa na nossa vida. Verso 13 ao verso 16. A Bíblia fala muito sobre nós termos discernimento e sabermos discernir os espíritos. E aí está uma coisa que nós presbiterianos pecamos. Por causa da nossa negligência em oração, em jejum, em buscar ao Senhor, nós não temos maturidade nem espiritualidade. Nós somos frios. E isso revela a maneira como que nós não conseguimos discernir espiritualmente as coisas. Então o diabo vem, lança a seta, nós agarramos a seta, brincamos com a seta, espalhamos a seta e nem percebemos que o diabo está fazendo a festa. Nós não conseguimos perceber o quanto que a nossa falta de discernimento espiritual
nos leva a cairmos em pecado, nos leva a cair em tentação, nos leva a dar mau testemunho, nos leva a não ter uma vida santa, a não nos vestirmos decentemente, a não nos comportarmos nos lugares decentemente como crente, a não termos um linguajar de crente, a não ouvirmos aquilo ou postarmos aquilo que é de crente. Não temos o discernimento do Espírito. E por causa disso, a mente de Cristo cada vez fica mais longe de nós. Mas para que haja a mente de Cristo em nós, é preciso discernimento espiritual. E aí, observe então, que alguns princípios Paulo vai trazer aqui, do verso 12 até o verso 16. Paulo vai dizer: disto também falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo como? Coisas espirituais com espirituais. Como é que eu confiro coisa espiritual com coisa espiritual? É uma comparação de visão de anjo, de demônio, Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está falando sobre conferir aquilo que nos foi revelado espiritualmente pelo Senhor. De modo que, para que eu tenha discernimento espiritual, primeiro eu preciso conhecer a palavra. Por isso que a maturidade do verso 6 ao verso 8 está totalmente ligada com o que acontece aqui do verso 12 ao verso 16. Porque eu não conheço a palavra, eu não tenho nem maturidade, nem vida cheia do Espírito Santo, nem muito menos discernimento espiritual. Então tudo que me dá eu bebo. Tudo que me dá eu bebo. Se chegar na minha casa um mormon dizendo: olha, isso aqui é o segundo testamento de Jesus Cristo, você vai ler com ele, vai orar com ele e vai dizer: amém, Senhor, obrigado por esse mensageiro. Mesmo sendo alguém que está pregando o evangelho contrário ao evangelho de Cristo, que está anunciando algo que está além da palavra, fora da palavra. E a Bíblia diz lá em Apocalipse 22 que qualquer que acrescentar uma coisinha sequer à palavra não vai entrar, vai ser condenado ao inferno. Mas por falta de discernimento espiritual, nós fazemos união de luz com trevas, como se estivesse tudo bem. Não temos discernimento espiritual. Confundimos, inclusive, a igreja cristã, protestante e reformada com a católica. E até hoje, é preciso estar ensinando os crentes, dizendo aos crentes: irmãos, nós não participamos do mesmo culto. A nossa adoração, ela é totalmente diferente. Deus não divide a glória dele com santos, com Maria, com ninguém. E está assim de crente insistindo em querer participar desses ambientes. E a gente tem que estar chamando a atenção e daqui a uns dias disciplinando, porque não tem condição. A falta de discernimento espiritual revela a imaturidade, o desconhecimento de Deus e até mesmo a ausência do Espírito Santo, porque quem é crente de verdade, irmãos, você que é crente de verdade em Cristo Jesus, lembre aí dos seus primeiros dias quando você era crente. Você não tinha maturidade. Não tinha maturidade, porque a maturidade é o que vai ganhando-se com o tempo. A gente vai crescendo em maturidade até Jesus voltar. Mas me diga mesmo se você, quando fazia uma coisa errada, não se sentia incomodado. Deixa eu exemplificar aqui. Você estava acostumado com a sua vida no mundo, de ir para a festa, de bebedeira, não sei o que, não sei o que, não sei o que mais. Você até então não ouviu nenhuma pregação, nenhum estudo falando contra essas práticas carnais e tudo mais. Mas você agora é crente. Crente em Jesus. É recém-convertido. E aí, de repente, você vai visitar um parente, um amigo, e lá está rolando o maior pancadão. A maior festa. Bebedeira. Como é que você se sente? Um peixe fora d'água. Estranho. Algo incomoda. Algo lhe diz que aquilo não está certo. Você não teve nem a maturidade cristã, mas só a presença do Espírito Santo já denuncia que o ambiente não é bom. Eu não consigo entender como é que tem crente que até hoje, com 10 anos de convertido, consegue participar de uma missa e achar que está tudo normal. Consegue participar de uma adoração a ídolos, de uma missa a defuntos, e não sentir nada demais. A falta de maturidade, de vida cheia do Espírito Santo e de discernimento espiritual faz com que a gente partilhe de coisas que Deus diz é abominável. Não participe, não comungue, porque nos falta discernimento do Espírito. Por isso Paulo vai dizer: confira coisa espiritual com espiritual. Mas aí vem o verso 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura
e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que não possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Aqui você vai perceber a diferença da sabedoria natural do mundo e a sabedoria que vem do alto. Agora, irmãos, quais seriam então as características de um homem, de uma mulher que tem a mente de Cristo? Vejamos alguns exemplos bíblicos de alguém que tem a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,14 nos mostra que quem tem a mente de Cristo entende as coisas do Espírito de Deus. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-los porque discernem espiritualmente. Ele entende as coisas de Deus. Segundo, o homem que tem a mente de Cristo tem discernimento espiritual. Versículo número 15 nos mostra isso. O homem espiritual julga todas as coisas, analisa, é cuidadoso, não se deixa levar por qualquer vento de doutrina. Terceiro, alimenta-se de um alimento sólido. Capítulo 3 de Coríntios, verso 1 e verso 2, vamos abordar semana que vem. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Porque se alimentava de leite, não de alimento sólido. Quarta característica de alguém que tem a mente de Cristo, conhece a Escritura. Mateus 22, 29, respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo a Escritura, nem o poder de Deus. Quinta característica de quem tem a mente de Cristo, tem a mente renovada pela palavra. Romanos 12, 2, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que vocês experimentem qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você quer experimentar a vontade de Deus, transforme a mente. Tenha a mente transformada. Ele tem uma mente renovada. Sexto lugar, está num processo contínuo de crescimento na graça do Senhor. 2 Coríntios 3, 18, Paulo vai dizer: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Mas além disso, quem tem a mente de Cristo é maduro. 1 Coríntios 13, 11, Paulo vai dizer: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas agora não. Agora eu vim a ser homem, eu amadureci. Quem tem a mente de Cristo, anda no Espírito e procura fazer a vontade do Senhor. O que nós podemos então fazer para ter a mente de Cristo? O que é que nós precisamos para que a mente de Cristo seja embutida na nossa mente, de maneira que a gente venha avaliar as coisas com cuidado, viver com cuidado, discernir espiritualmente todas as coisas? Paulo vai trazer para nós, e eu quero pedir que você abra a sua Bíblia, em Filipenses 4:8. Qual é o remédio para que nós tenhamos a mente de Cristo? O próprio Paulo, pregador de Coríntios, vai dizer aos filipenses o que é que eles deveriam fazer. Pode lançar na tela se quiser. Filipenses 4, versículo 8, para que os que estão aqui, os que estão em casa possam ver também. Finalmente, irmãos, vamos ler juntos? Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. A mente de Cristo está aqui no que é puro, verdadeiro, respeitável, amável, boa fama, tem virtude, tem louvor, e é isso que vai ocupar a nossa mente, o nosso coração, e vai fazer com que nós pensemos biblicamente. Eu concluo trazendo a história de 3 jovens que um dia foram até um pastor e disseram: pastor, o que é que nós podemos ter ou fazer para
termos uma vida cheia do Espírito Santo, porque a Bíblia diz: enchei-vos do Espírito. O que é que nós devemos fazer? O pastor diz: querem aprender então como é que é ter uma vida cheia do Espírito Santo? Peguem uma peneira e vão ao rio. Quando encherem, ou quando vocês aprenderem a encher a peneira de água, vocês entenderão o significado de enchei-vos do Espírito Santo. Aí, tudo bem. Começou aquele burbúrio e tal, mas vamos, né? O pastor mandou, vamos lá. Aí chegam os 3 jovens, pega a peneira, entra no rio, bota na água, levanta, cai a água. Mas talvez nós precisamos fazer mais rápido. De repente a rapidez faça com que as moléculas de água sustentem. A água descia. E aí, depois de algumas tentativas, 2 jovens, se achando mais, né? Que tolice. Nós somos bobos. Quem já viu peneira encher de água? Esse pastor quer trollar conosco. Vamos embora daqui. Mas aí tinha um jovem lá, muito submisso, muito humilde, muito piedoso, queria muito aprender. Ele disse: se o pastor mandou aqui, não é possível que ele tenha feito por acaso. Eu vou ficar aqui nesse negócio. E ele ficou lá, colocava a peneira, tirava, botava para lá. Ele pensava: tem que ter algum jeito dessa peneira encher, porque ele disse que tinha como encher. Tem que ter um jeito. E vai para cá, e vai para lá, e bota umas folhas em cima, e mexe aqui, mexe ali, tentando descobrir o mistério de encher a peneira. Aí, pouco tempo, o pastor chega e diz: gente, você ainda está por aí? Olha, pastor, eu estou quase desistindo. Mas não tem jeito não, já fiz de tudo, essa danada não enche não. O pastor então diz: olha, meu filho, você só vai conseguir ter água nessa peneira se você mantiver ela mergulhada nesse rio. E quando você mantiver ela mergulhada nesse rio, você vai ter sempre a peneira cheia de água. E aí está o significado do que é ter a vida cheia do Espírito Santo. Eu não tenho como ter a mente de Cristo, uma vida cheia do Espírito Santo, amadurecido na fé, se eu não estiver ligado a Cristo. Se eu não estiver em vida de comunhão com Cristo, leitura da palavra, de oração, de convivência com os irmãos. É através destes meios de graça que Deus nos dá que nós somos amadurecidos, que nós somos edificados, que nós somos renovados pela ação do Espírito, que nós somos cada vez mais cheios do Espírito Santo de Deus, e assim nós crescemos. Quer ter a vida cheia do Espírito? Quer ter a mente de Cristo? Mantenha-se nele. Esteja ligado a Cristo. E você desenvolverá uma mentalidade cristã. O nosso grande problema é que nós vivemos tão distante de Cristo que tudo aquilo que a gente faz parece com qualquer coisa, menos com o que Cristo faria. E aí vem o escândalo, vem a vergonha, vem o mau comportamento, vem a ignorância, vem as palavras ríspidas, vem o maltrato com o próximo, vem o azedume de vida, vem a indecência na roupa, vem as influências maléficas digitais, vem as influências psicológicas, vem as influências midiáticas, e nós vamos nos embebedando com tudo quanto é influência de fora, menos de Cristo. Menos de Cristo. O que é que alimenta a sua mente? Ou de que você tem alimentado a sua mente? Isso vai dizer com quem você se parece. Se nós, irmãos, buscamos a Cristo mais do que outra coisa, certamente nós teremos a mente dele. Agora, se nós buscamos todas as outras coisas e Cristo fica só para o domingo à noite, isso vai mostrar porque que a gente está tão distante de ser como Jesus. Porque nós temos bebido pouco, temos estado pouco com ele. Não tem como ter a mente se nós não somos discípulos. Que Deus nos ajude para que nós tenhamos a mente de Cristo. E a mente de Cristo gere uma vida cristã. Amém. Vamos ficar em pé? Vamos orar nesse instante. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra, pela tua orientação. Queremos a mente de Cristo. Desejamos a mente de Cristo. Anelamos andar como Cristo andou. Ó Pai amado, nos ajuda, Senhor. Despe-nos de nós mesmos. Faze-nos correr para junto de Ti.
Faze-nos desejarmos a tua presença mais do que qualquer outra coisa, para que a mente de Cristo seja vista no nosso falar, no nosso andar, no nosso trabalho, no nosso estudo, aonde nós estivermos, ó Pai. Nos ajuda, nós precisamos do teu auxílio, porque nós estamos tão distantes, carecemos de tua graça. Ó Deus amado, que esta igreja desenvolva uma mentalidade cristã, de maneira tal que o teu nome seja visto e glorificado através dos nossos relacionamentos, do nosso comportamento, da maneira como nós nos comunicamos com os outros e como nos portamos perante os outros. Ó Deus amado, faz-nos servos tementes, discípulos que de fato espelham o seu mestre. Dá-nos a mente de Cristo, para o louvor de tua glória. Amém e amém.